Vou confessar uma coisa. Toda mulher fala que meu pinto é bonito. Só que o problema é que a cabeça é muito grande e ele só tem uma bola. Olha, esse assunto aqui não vai ser novidade. Todo mundo já ouviu falar que tem gente demais nessa porra de planeta. Só que é o seguinte, a coisa tá ficando pior, porque a população tá aumentando. Uma população aumenta quando nasce mais gente que morre. Isso é matemática. Agora tem uma coisa que se chama superpopulação, que é o excesso de população. Grrr. Só que é o seguinte, é isso que está acontecendo hoje no mundo com a nossa espécie humana. A superpopulação também existe na natureza. Aí, imagina uma ilha paradisíaca. Ela é paradisíaca. E lá tinham muitos animais. Daí vai que de repente os leões começaram a aumentar bastante. Eles precisam de comer para sobreviver. Aí comiam os animais de lá. Sem conotação sexual. E como a população dos leões tinha aumentado demais, todo dia eles matavam um bando de animalzinho para poder sobreviver. Aí o problema é que o tempo foi passando e eles acabaram comendo todo mundo. E como ficaram sem comida, todos os leões começaram a morrer de fome. Olha, a extinção dos leões acabou acontecendo porque a população deles acabou crescendo demais. E aí acabaram consumindo todos os recursos necessários para a sobrevivência deles. História triste, né? Pois é, no nosso caso a gente está passando pelo mesmo tipo de problema. Saca só, no nosso planeta tem em torno de 7 bilhões de pessoas. Tá, e o que isso tem de mais? Ora, se aumenta a quantidade de pessoas, vai precisar de produzir mais comida. E de onde é que eles vão conseguir mais espaço para plantar? É isso mesmo, vão destruir a maior parte das florestas que ainda temos para poder plantar e criar gado. Mas tem o seguinte, para plantar é preciso irrigar a plantação. Se vai plantar mais, vai ser preciso irrigar mais. Já pensou no tanto de água que ia ser desviada a mais dos rios? O povo ia acabar tendo que brigar pela água, como inclusive acontece hoje em certos lugares. Tá, além disso, pensa nas cidades, elas iam se inchar ainda mais. Já pensou como ia ficar o trânsito? Cara, ia ser difícil locomover e a poluição ia ser do capeta. E tem mais, se aumenta a quantidade de pessoas, aumenta junto a quantidade de lixo que é produzido. Cara, se hoje já tá difícil de achar espaço para jogar o lixo que a gente já produz, imagina se isso aumentar ainda mais. Além do lixo, tem o esgoto, mas pessoas iam precisar de usar ele. Daí a população ia se encher de tanta merda, além dos lixos que os otários jogam nos bueiros das ruas. Daí, a menor das chuvinhas que aparecesse ia sobrecarregar esses sistemas e ia gerar inundações com muito mais facilidade. A maldita merda que ficou ali entalada nos canos vai ter por onde sair, e muitas vezes vai ser empurrada de volta por onde entrou. É, Manolo, aquele cocô que você mandou embora pela descarga, ele vai voltar. A água da privada vai transbordar e ele vai boiar pela sua casa. Hoje o peido segue o dono, amanhã vai ser a vez do cocô. Fica ligado. Sentiu só essa visão do inferno? Pois é isso aí que espera a humanidade se ela não parar de crescer. E por que ela está crescendo tanto? Ora, é porque a ciência se desenvolveu e melhorou um pouco o acesso das pessoas ao sistema de saneamento básico e saúde. Apesar do que o governo nos oferece deixa muito a desejar, as pessoas ainda assim passaram a morrer menos. E como as pessoas estão vivendo mais do que antes, enquanto elas continuam vivas, outras não param de nascer. E assim, o número de gente no planeta continua aumentando. Tá, agora você sabe porque é tão desagradável um mundo cheio de gente. Mas como se faz para diminuir a quantidade de pessoas? Ora, mas isso é bastante simples. Um cara já descobriu essa resposta há muito tempo atrás. Ele foi um homem que diminuiu bastante a população mundial. Muitos dizem que ele era um cara de visão, que já pensava em sustentabilidade. E então, quem ele é? Hã? Ah, isso mesmo, Adolf Hitler. Cara, nada é mais eficaz para diminuir a quantidade de pessoas que tirando a vida delas. Aí você pode usar a carcaça que sobrou para servir de adubo e reflorestar as árvores. Nossa, cara, isso que é visão. E é por isso que até hoje esse cara tem discípulos, como George W. Bush. Só vejo um problema na técnica deles. Matar pessoas é o método mais eficiente, e isso não tem dúvida. Mas ninguém pode ser hipócrita. Cara, se você acredita em algo, tem que dar o exemplo. Então, você tem que fazer aquilo que você acredita. Senão, suas palavras não têm valor. Se você, assim como eles, acredita que tirar a vida das pessoas vai resolver os problemas, então dê o exemplo. Tire a sua primeiro. Se você não dá conta de fazer isso, não queira que os outros façam. O Bush e o Hitler, se quisessem ter razão, tinham que ter se matado primeiro. Bom, agora a gente sabe que tirar a vida das pessoas não é a maneira certa para controlar a população do mundo. Mas se você ainda acredita nisso, tudo bem. Não seja hipócrita. Dê o exemplo. Se mata. Só assim você vai poder cobrar dos outros depois. Tá? Tudo bem. Se não dá pra sair matando as pessoas por aí, então como a gente faz para evitar que a população continue aumentando sem parar? Ora, se não dá para aumentar o número de mortes, então o que a gente precisa fazer é diminuir a quantidade de pessoas que estão nascendo. O mundo tem que diminuir drasticamente a quantidade de pessoas que estão nascendo, senão o planeta vai lutar ainda mais. Mas como se faz isso? Hein, sabichão? Hey!
Vamos pensar, um meio bem eficaz é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Já reparou que quanto mais melhor o padrão de vida delas, menos filhos elas acabam tendo? E o contrário também é verdadeiro, porque é na pobreza que nasce mais gente. E por quê? Ora, se você é classe média, com certeza você sabe que você já teve muito mais chance de ser educado, de aprender a importância de usar camisinha, esse tipo de coisa. Você sabe que se você tiver um filho, isso vai te ocupar muito mais tempo e dinheiro para cuidar do pirralho. Bicho, ter um filho acaba mudando demais a sua vida e te privando de coisas que você queria fazer por si mesmo, até porque você passa a ser responsável pela criação dele. Quem é que vai cuidar do infeliz e arrumar grana para pagar remédio, roupa, comida, escola, esse tipo de coisa? É você. Por causa disso, é normal que quase ninguém queira ter muitos filhos. Inclusive, tem gente que não quer ter nenhum. Só que isso que eu tô falando vale para a classe média e de certo modo para os ricos. Só que eles são tão poucos que praticamente nem interferem nas estatísticas de crescimento populacional. Tá, e os pobres? Que tem? A vida deles é bem diferente. A realidade deles é tão difícil que só contribui para eles reproduzir em progressão geométrica. E é isso que acontece. Saca só, eles têm pouco acesso à informação ou ela é de má qualidade. Isso contribui para que eles fiquem desinformados sobre muita coisa. Tem muita gente aqui que acha que pode trepar à vontade. Daí é só lavar a buceta com água e sabão que não vai engravidar. E não tô exagerando. E como se não bastasse isso, a vida deles é muito insegura. Eles não têm garantia que vão poder comer à noite. Então, como que alguém que vive assim pode fazer planos para sua vida? Eles vivem um dia de cada vez. Por isso, é normal não pensar no dia seguinte. Para que eles vão se preocupar com gravidez se a vida deles está uma bosta? Para que se preocupar com as consequências do futuro se o que querem é sobreviver hoje? E como o sexo é um dos poucos prazeres que eles têm na vida, vão aproveitar e sem se cuidar. Aí está a diferença de pessoas que têm vidas diferentes. Quem está fazendo planos para sua vida, com certeza está pensando no amanhã. Pode pensar no amanhã. Tipo eu e você. Agora, quem está na pobreza, na miséria, essa galera vive um dia de cada vez. Aliás, tem até pobre que pensa que quanto mais filhos tiver, mais gente vai poder ajudar no trabalho dele. Os filhos são a esperança dele de mudar a vida que ele sozinho não consegue. Beleza, agora então vou falar quais as consequências disso aqui para todo mundo. Só o seguinte, como nos países desenvolvidos o crescimento da população já estagnou ou está até diminuindo, o que eu vou falar aqui vale para nós, países subdesenvolvidos. Quanto mais gente nasce, mais aumenta a quantidade de jovens. Aí o governo precisa de investir mais em educação e saúde. Só que é o seguinte, o governo já cobra imposto demais da gente. Não dá para ele cobrar ainda mais. Então me diz, de onde ia vir essa grana extra? Ele direciona para a educação muito dinheiro que poderia ser usado para melhorar a produção agrícola e industrial. E como vai produzir menos riquezas, a população vai ter menos renda. E um povo que tem menos renda, trabalha menos. Ou seja, vai ter mais pobreza. Se a pobreza aumentou, quer dizer que também aumentou o nascimento de jovens. E aí vai precisar de gastar mais com educação e saúde. Mas espera aí, se o povo está ganhando menos porque está produzindo menos riquezas, o governo não vai arrecadar tanto. E aí vai faltar investimento para educação e saúde. Resultado, cada vez mais vai ter gente nascendo e a educação ficando de pior qualidade. Porque o que o governo gasta não dá conta de atender a quantidade de jovens que não para de aumentar. E o que acontece com pessoas que nascem em ambientes bem pobres, com pouca educação e muitos problemas? Isso aí, muitos entram para a vida do crime. Aí o governo tem que investir mais em segurança, tirando grana que deveria ser destinada para a educação e para a saúde. É por isso que os países pobres tendem sempre a continuar pobres, porque a população vai aumentando e junto também aumenta os problemas da sociedade e da natureza. Aqui a gente vê que a nossa prioridade não é investir em educação, até porque ela demora para fazer efeito. Até lá, a população vai estar aumentando muito. E mesmo que a gente foque os investimentos na educação, ainda assim não vai ser suficiente para que ela seja de qualidade. A gente está todo mundo no mesmo barco. Olha, o motor dele está horrível e precisa ser consertado. Mas é o seguinte, o barco está furado e não para de entrar água. Então, o que a gente faz? É lógico que primeiro a gente precisa tapar os buracos, para depois consertar o motor. Se tapar os buracos, vai parar de entrar água, e aí o barco vai parar de afundar. Depois a gente ia ter muito mais calma para consertar o motor e fazer isso direito. Com o motor consertado, a gente ia poder ir muito mais longe do que se deixasse a água entrar e tomar conta do barco. Eu sei que vocês entenderam. A água é a quantidade de pessoas que está chegando e a educação é o motor do barco. Barco. Ter sotaque caipira é foda, mas estamos aí para isso, né? Ou seja, antes de sair investindo em educação, a gente tem que controlar o crescimento da população. Senão a tendência é que o ensino fique cada vez pior, junto com a saúde, a miséria, a violência, o desmatamento. O que eu quero dizer com isso é que tem muito pobre colocando gente no mundo que não dá conta de criar. Aí a responsabilidade fica para o governo.
porque é a gente que paga a conta, né, mano? Mas tem o seguinte, nem o governo dá conta de cuidar disso. Ainda mais o nosso, que é um bando de palhaços que decide as coisas. Não é à toa que a miséria e a violência tá tão grande. Mas para acabar com a miséria e a violência, os governos investem em assistencialismo e segurança. Cara, isso daqui não resolve os problemas. Isso aqui apenas alivia os sintomas. Se é para acabar com isso daqui, aí tem que mexer nas causas. E uma das causas é isso daqui. E nesse caso, cara, a solução tem que vir a curto prazo. Por isso que não dá só para investir apenas em educação. Percebeu a jogada? A população tem que parar de crescer. Tá, mas como se evita as pessoas de nascer? Aí é simples, basta que exista um incentivo para a esterilização em massa. Isso é, são cirurgias que impedem as pessoas de reproduzir. Quem faz essas cirurgias pode transar à vontade, que não vai ter nenhum filho. São cirurgias simples, de baixo custo e risco mínimo. Para os homens, se chama vasectomia. E para as mulheres, laqueatura tubária. Acho que o governo devia pagar as pessoas para fazer isso. Tipo, começava pagando uns R$300, que é muito dinheiro para quem está na miséria. Aí muita gente aderia a esses programas, principalmente aqueles que mais colocam filhos no mundo e não têm condições de criar. Lógico, com o tempo o valor podia ir aumentando gradualmente, para estimular mais gente a entrar nessa onda. Mas tem um detalhe, os homens deviam ganhar mais que as mulheres. Ah, por quê? Ué, porque eu sou machista. Não, sua ameba, tem que pagar mais pro homem porque ele é mais perigoso. Saca só, aqui nós temos duas situações. Nesse lado nós temos 50 homens e uma mulher. Nesse outro nós temos um homem e 50 mulheres. Então tá, quantos filhos dá para nascer de cada exemplo? Nesse caso, que só tem uma mulher, só vai poder ter um filho, mesmo que todos os caras tenham metido a vara nela. Safadinha. Mas nesse outro caso aqui, que só tem um cara, ele sozinho poderia ter feito 50 filhos. Safadinho. Eu não sei se esse cara é sortudo ou azarado, mas imagina o tanto de pensão que vai ter que pagar. Olha, nos dois casos a gente está supondo que não vai nascer gêmeos. E só assim já deu para ver que os homens são muito mais perigosos. Porque só um é capaz de gerar muito mais nascimentos. Por isso mesmo, devem ser mais estimulados financeiramente a fazer essas cirurgias que as mulheres. E não fica aí achando que o governo está jogando dinheiro fora. Isso aqui é investimento. Porque quanto menor for o número de nascimentos, menos gente vai ter na população. E aí, quer dizer que o mesmo tanto de dinheiro que ele destina para saúde, educação e segurança, vai atender menos gente. Isso permite atender a galera com mais eficiência. Ou seja, vai melhorar a qualidade disso daqui. A gente tem que parar o nascimento, principalmente nas camadas mais pobres. Porque aí tem muita gente que bota filho no mundo e não dá conta de criar. Olha, eu não tô com preconceito de quem é pobre. E nem tô tirando o direito de alguém que quer ter um filho. Até porque ninguém vai ser obrigado a fazer essas cirurgias de esterilização. O que estou propondo é para dar mais condições para o mundo ser sustentável e para a gente acabar com a miséria. De que adianta alguém miserável ter um filho e não dar conta de sustentar? Para que colocar uma criança no mundo para sofrer? Assim é melhor nem nascer. Agora, olha o lado positivo. Com a política de esterilização, muito pobre ia fazer essas cirurgias. Como ia evitar da população continuar aumentando, a gente podia resolver melhor os nossos problemas sociais. Isso aí ia dar condições para a gente melhorar a própria vida dessa galera. Tá entendendo? O fato dessas pessoas poderem ter filhos é justamente o que mantém elas na miséria. O que eu tô defendendo aqui é pelo próprio bem delas. Eu só não falo em diminuir os nascimentos na classe média ou nos ricos porque já é baixo. O dos pobres não. Cara, se isso aqui é tão óbvio, barato, eficiente e bom para toda a humanidade, por que não existem campanhas mundiais nesse sentido? Tá, vou responder com outra pergunta. Por que os políticos que mandam nos governos não criam esse tipo de política? Bom, em todo vídeo eu quis dizer que, nos países pobres, o crescimento da população leva a péssima educação, saúde e segurança. E são os pobres que estão mais povoando o mundo. Mas eles nem têm culpa disso, porque eles nem têm consciência do que eles estão fazendo. Quem tem culpa é quem sabe disso e não faz nada para impedir. E já está passando da hora da gente tomar certas medidas para diminuir o nascimento de pessoas. Senão no futuro as coisas vão ficar bem feias e você vai ter que correr do seu próprio cocô. Ah, lembra daquelas cirurgias que eu falei? Pois é, elas são reversíveis em muitos casos. Aí vai que o pobre melhora a vida dele e quer ter um filho biológico. É só ele pagar para reverter essas cirurgias. Simples. Só que aí quem vai ter que pagar é ele. Mas se ele dá conta de pagar uma coisa dessas, com certeza vai ter mais condições para cuidar do filho dele melhor. Tudo isso que eu falei é uma questão de lógica. Até porque o problema da superpopulação é muito sério. E a gente precisa urgentemente fazer algo para não deixar isso agravar. Senão, eu não me espantaria que começassem a criar doenças por aí para matar boa parte da humanidade. Só um aviso. Apesar de ter muita gente no mundo, a humanidade ainda tem muitos outros problemas que ainda precisam ser resolvidos para existir justiça social. Inclusive, alguns desses problemas eu até falo nos meus outros vídeos.
Então, a mensagem que fica é que não basta só fazer o povo parar de crescer, a gente ainda tem que mudar muita coisa para melhorar. Bom, o recado tá dado. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê. Até lá, use camisinha. Bota látex no pinto, caralho!